Tom Aspinall é apontado como o melhor peso pesado da história do UFC, superando lendas como Stipe Miocic e Cain Velasquez. O britânico Tom Aspinall ainda está dando seus primeiros passos como campeão indiscutível do UFC, mas já é alvo de comparações pesadas e elogios que o colocam no topo da história da divisão dos pesos pesados. Recentemente, um de seus colegas de organização não apenas destacou o talento do inglês, como também fez uma afirmação ousada: Aspinall seria, na sua visão, o melhor peso pesado que já passou pelo octógono, superando nomes lendários como Stipe Miocic e Cain Velasquez. A trajetória de Aspinall até a coroa dos pesados não foi simples. Depois de conquistar o título interino, sua carreira ficou marcada por um período de espera e incertezas. Jon Jones, campeão linear da categoria, mostrou-se resistente à ideia de unificação e permaneceu afastado dos cages, o que deixou o britânico em uma espécie de limbo competitivo. Aspinall carregou o título provisório por mais de um ano, em meio a especulações sobre seu futuro e a cobrança dos fãs para que houvesse definição no topo da divisão. Foi apenas neste último verão, quando Dana White anunciou a aposentadoria controversa de Jon Jones, que Aspinall foi elevado ao posto de campeão indiscutível dos pesos pesados, agora com o cinturão oficialmente reconhecido. Ele se prepara para sua primeira defesa como dono absoluto da coroa, marcada para o dia 25 de outubro, no UFC 321, contra Ciryl Gane, em Las Vegas. A expectativa é enorme, não apenas pelo desafio técnico contra o francês, mas também pela chance de Aspinall começar a construir seu legado definitivo. E é justamente nesse cenário que surge a opinião de Ian Gary, colega de UFC, e um dos nomes em ascensão no meio médio. O irlandês não economizou nas palavras ao falar sobre a ascensão do inglês e sua posição na história da organização. E sobre esse assunto, Ian Gary disse o seguinte, abre aspas, eu acho que o Tom é fenomenal. Eu acho que ele é absolutamente o melhor peso pesado que nós já vimos no UFC, e agora ele tem o cinturão. Ele é o campeão. Eu disse isso para o Tom quando o encontrei em Vegas recentemente. Eu falei para ele, é uma droga conquistar o cinturão dessa forma. Ser o campeão desse jeito em que alguém fugiu, se aposentou ou correu, como você quiser pintar o quadro. Mas ninguém vai se lembrar disso em 3 lutas. Eles só vão se lembrar do que você fez e que você é o campeão do mundo, o melhor da divisão. E é isso. Fecha aspas. As palavras de Gary geraram debate imediato entre fãs e analistas. Colocar Aspinall acima de lendas estabelecidas como Stipe Miocic, dono de recordes históricos na categoria ou Cain Velasquez, considerado um dos pesos pesados mais completos de todos os tempos, não é pouca coisa. Mas para o irlandês, o estilo técnico, a agilidade incomum para alguém do seu tamanho e o impacto que Aspinall já demonstrou dentro do octógono justificam o rótulo ousado. Ainda assim, há quem discorde. Um dos que não compartilham dessa visão é Daniel Cormier, ex-campeão duplo do UFC e companheiro de treinos de longa data de Cain Velasquez, na American Kickboxing Academy, também conhecido como. Para Cormier, Velasquez tinha tudo para ser o verdadeiro GOAT dos pesos pesados, não fosse sua carreira marcada por uma sequência cruel de lesões que impediram sua continuidade em alto nível. E sobre esse assunto, Daniel Cormier disse o seguinte, abre aspas, o melhor, eu nunca vi nada igual. Até hoje eu ainda não vi nada parecido. O treino, o conjunto de habilidades, a capacidade. Ele realmente podia fazer tudo. Se ele não tivesse sofrido todas aquelas lesões, ele seria de longe o maior peso passado de todos os tempos. Ninguém teria vencido ele. Ele era um monstro, e ele apenas trabalhava. Trabalhava e trabalhava, mas ele se esforçou até se machucar. Lesão atrás de lesão atrás de lesão. Fecha aspas. As declarações de Cormier reforçam a visão recorrente entre veteranos do esporte. Velasquez, quando saudável, apresentava uma combinação de agressividade, wrestling de elite e resistência cardiovascular, raramente vista em atletas da divisão mais pesada. Seu auge foi curto, mas impressionou quem esteve ao lado dele nos treinos e nas competições. De um lado, Gary coloca Aspinall no trono histórico, ainda em uma fase inicial de reinado, apostando no que ele pode vir a construir. De outro, Cormier relembra a aura quase mítica de Velasquez e o legado já consolidado de Miocic. O debate, no fim das contas, alimenta ainda mais o interesse dos fãs pela trajetória de Aspinall. Afinal, se ele quiser justificar comparações tão grandiosas,
precisará provar dentro do octógono luta que realmente pode superar os fantasmas do passado e escrever seu próprio capítulo na história da divisão mais tradicional e respeitada do MMA. A grande questão que fica é, será que Tom Aspinall tem tempo e consistência para alcançar esse patamar? Sua juventude relativa, de 32 anos, e sua capacidade atlética impressionante jogam a seu favor. Mas, como a história já mostrou com Velasquez, a durabilidade física é um fator-chave em categorias tão pesadas e violentas. O UFC 321 será o primeiro passo para ver se o britânico está preparado para não apenas ser campeão, mas se tornar uma lenda. Jon Jones recebe apoio inesperado de Daniel Cormier e Rashad Evans em polêmica sobre plano da Casa Branca. A aposentadoria polêmica de Jon Jones continua rendendo desdobramentos no mundo do MMA, após Dana White anunciar que o ex-campeão estava, oficialmente, fora de cena. A história rapidamente ganhou novos capítulos, quando Bones decidiu voltar atrás e reivindicar espaço em um dos eventos mais ousados já idealizados para o esporte, o chamado UFC White House, planejado para 2026, em comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos. A ideia do evento partiu do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que anunciou que a celebração incluiria uma edição especial do UFC nos jardins da Casa Branca. Assim que a notícia saiu, diversos lutadores de peso manifestaram interesse imediato em participar, incluindo Conor McGregor e o próprio Jon Jones, que enxergou ali uma oportunidade de ouro para selar seu legado de forma ainda mais histórica. No entanto, Dana White tratou logo de esfriar os ânimos. O presidente do UFC deixou claro que não confia em Jones para um evento dessa magnitude, argumentando que dado o passado conturbado do ex-campeão, seria arriscado demais escalá-lo como protagonista de uma edição que teria os olhos de todo o país e, possivelmente do mundo, voltados para si. White, portanto, descartou a presença de Jones na luta principal. A decisão, embora entendida por muitos como racional diante do histórico problemático do lutador, surpreendeu ao encontrar resistência, justamente em duas figuras que ao longo da carreira foram rivais ferrenhos de Jones. O primeiro a se manifestar foi Daniel Cormier, talvez o maior inimigo esportivo de Bones, que mesmo com todo o histórico de rivalidade pública e provocações, defendeu que Jones deveria estar no card. E agora, mais recentemente, outro nome que conhece muito bem Jon Jones se posicionou a favor da sua participação. Rashad Evans, ex-amigo próximo e ex-rival dentro do octógono. Evans, que já dividiu treinos e depois trocou farpas com Jones no auge de suas carreiras, foi categórico ao dizer que não faz sentido deixar o ex-campeão de fora de um evento tão simbólico para os Estados Unidos. Sobre esse assunto, Rashad Evans declarou o seguinte, abre aspas, quero dizer, ter o Jon Jones no card, você precisa ter um americano ali que possa entrar com um grande nome e vencer a luta. Nos Estados Unidos agora, nós não temos nenhum campeão que seja garantia absoluta como o Jon Jones. Então, seria muito bom ter ele lá. E aqui tá a questão, Jon Jones é o cara... Você precisa ver Jon Jones e entender que se você colocá-lo no card, você vai ter audiência, fecha aspas. A fala de Evans reforça uma visão prática, independentemente das polêmicas pessoais. Jones continua sendo um dos nomes mais reconhecidos e atraentes do esporte. Sua presença, inevitavelmente, geraria grande audiência e daria ao evento um peso histórico ainda maior. Mas Evans também destacou que não gostaria de ver o UFC cedendo sem resistência. Para ele, seria importante que Jones tivesse que mostrar comprometimento antes de ser escalado para algo dessa magnitude. Sobre esse ponto, Evans completou dizendo, abre aspas, você tem que fazer ele implorar um pouco. Tem que fazer ele implorar, assim você sabe que ele está realmente comprometido. Faça ele defender a própria causa. E desse jeito você garante que não vai ter aquelas palhaçadas de sempre. E que ele vai aparecer para os treinos. Vai se preparar para ser o melhor que ele pode ser naquela luta. Fecha aspas. Esse equilíbrio entre confiança no talento de Jones e cautela quanto ao seu comprometimento mostra como até mesmo aqueles que já foram seus rivais reconhecem sua importância, mas não ignoram os riscos que vêm junto com seu nome. Enquanto a discussão sobre o UFC White House segue em aberto, Jones já deixou claro que continuará envolvido no MMA de uma forma ou de outra, mesmo que Dana White não abra espaço para ele no evento da Casa Branca.
O ex-campeão de 2 divisões já encontrou um caminho alternativo para seguir ativo no esporte. No dia 30 de outubro, o evento Dirty Boxing 4 terá como atração principal o lutador olímpico Gable Steveson, medalhista de ouro no Wrestling Freestyle, que recentemente fez uma estreia de sucesso no MMA pelo LFA. Detalhe é que a organização Dirty Boxing tem como um de seus sócios justamente Jon Jones, que também atua como mentor de Steveson Jones, que há anos elogia o talento do jovem. Agora parece disposto a investir na carreira de treinador e empresário, ajudando a moldar Steveson como futuro campeão dentro do UFC. Sobre essa parceria, Jon Jones disse o seguinte, abre aspas, não é uma questão de se ele pode, é uma questão de quando. Eu já tive muitos grandes companheiros de treino ao longo dos anos, mas eu sempre disse que se um dia eu fosse ser treinador, teria que ser de um wrestler completamente comprometido com o sucesso. Eu encontrei o meu cara e estou animado para adicionar treinador de campeão mundial ao meu currículo. Fecha aspas. Com isso, fica claro que, mesmo longe do octógono como competidor, Jones não pretende se afastar do esporte que o consagrou. Seja como lutador em busca de uma vaga no UFC White House, seja como mentor de novas promessas, seu nome continuará presente no noticiário do MMA. A grande incógnita que paira agora é se Dana White manterá sua postura firme ou se, com a pressão de nomes de peso, como Daniel Cormier e Rashad Evans, acabará cedendo e escalando Jon Jones para o histórico evento em 2026. Uma coisa é certa, poucos lutadores no mundo conseguem gerar tanto debate, polêmica e expectativa quanto Bones. Conor McGregor voltou a movimentar os holofotes do mundo do MMA ao colocar sobre a mesa uma das exigências financeiras mais ousadas de sua carreira. O ex-campeão simultâneo do UFC, que conquistou cinturões em 2 categorias de peso e se consolidou como o maior astro da organização, declarou publicamente que só voltará ao octógono em 2026, caso receba um pacote financeiro histórico, que inclui um bônus astronômico de $100 milhões. A proposta do McGregor está diretamente ligada ao evento especial, batizado de UFC White House, planejado para acontecer em junho de 2026, nos Jardins da Casa Branca, residência oficial de Donald Trump. O evento faz parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos e promete ser uma ocasião única, carregada de simbolismo e atenção global. Nos bastidores, o nome de Jon Jones tem sido frequentemente citado como o lutador mais interessado em liderar o card. O ex-campeão dos meio-pesados e dos pesados tem feito lobby para ocupar o posto de estrela principal da noite. Mas Dana White, CEO do UFC, parece ter outros planos. Para o chefão da organização, o retorno ideal para esse palco histórico seria o de Conor McGregor, que não luta desde julho de 2021, quando sofreu a grave fratura na perna na trilogia contra Dustin Poirier no UFC 264. Agora, tudo gira em torno da negociação. E, como é comum quando o assunto envolve McGregor, a equação financeira está longe de ser simples. O irlandês, conhecido tanto pelo seu talento dentro do octógono, quanto pela sua habilidade de autopromoção, usou suas redes sociais para anunciar qual seria o preço para seu aguardado retorno. Segundo ele, o pacote exigido chega a $200 milhões. Desse valor, 100 milhões seriam pagos como taxa fixa, apenas para que McGregor aceite subir ao octógono na Casa Branca, enquanto a outra metade viria de uma proposta nada convencional, sem Golden Card visas, que normalmente custam $1 milhão cada e permitem ao portador obter residência nos Estados Unidos. Em sua declaração, o irlandês foi direto e provocativo, como de costume. $100 milhões para lutar na Casa Branca, junto com 100 vistos Golden Visa para mim, minha família e amigos. Estou muito ansioso para entreter o mundo das lutas novamente. É um prazer que nunca tomo como garantido. Essa declaração imediatamente incendiou o debate no universo das artes marciais mistas. De um lado, fãs e especialistas enxergam a pedida como algo completamente fora da realidade de qualquer promoção esportiva. Do outro, há quem argumente que se existe um atleta capaz de justificar cifras tão irreais, esse atleta é Conor McGregor, o maior vendedor de pay-per-view da história do UFC, protagonista dos maiores eventos já realizados pela organização. Mas a grande questão é, quem seria o adversário de McGregor nesse retorno épico? O nome de Michael Chandler
já está praticamente consolidado como o rival escolhido. Ambos alimentam uma rivalidade que remonta a 2023, quando participaram juntos de uma temporada do reality show The Ultimate Fighter. A expectativa era que se enfrentassem em junho de 2024, no UFC 303, mas uma lesão no dedo do pé forçou McGregor a abandonar o card, adiando novamente esse confronto aguardado. Desde então, a carreira de Chandler tomou um rumo turbulento. O americano, que chegou ao UFC como um dos maiores nomes a sair do Bellator, acabou sofrendo derrotas consecutivas para Charles Oliveira e Paddy Pimblett, o que diminuiu um pouco o brilho de sua trajetória recente. Ainda assim, para McGregor, isso não muda nada. O irlandês insiste que o duelo com Chandler é uma questão de honra e de ajuste de contas, e faz questão de enfrentá-lo para encerrar de vez essa rivalidade. A possibilidade de um confronto em plena Casa Branca, diante dos olhos do mundo inteiro, adiciona um peso ainda maior a essa narrativa. Mais do que uma simples luta, seria o encontro entre dois personagens que carregam não apenas habilidades dentro da jaula, mas também personalidades fortes, capazes de transformar qualquer combate em um espetáculo midiático sem precedentes. No fim das contas, a pergunta que fica é se Dana White e o UFC estarão dispostos a ceder a uma pedida tão extraordinária de McGregor. A história mostra que, embora muitas vezes o irlandês consiga dobrar a organização em suas negociações, essa exigência em particular pode ser difícil de atender até mesmo para um evento tão grandioso quanto o UFC White House. De qualquer forma, o que já está garantido é que a simples menção do nome de Conor McGregor como possível protagonista do card elevou instantaneamente o nível de expectativa para 2026. E, como sempre, o irlandês provou mais uma vez que, dentro ou fora do octógono, sabe como dominar a narrativa e manter o mundo inteiro falando sobre ele.